Então, vamos lá. Vou começar, então, aqui pelo YouTube também. Tá, já estamos ao vivo no YouTube. Muito boa noite para todos. Espero que todos estejam bem. Uma live conjunta, totalmente no improviso, de emergência, aí, dadas as situações, com o nosso querido, muito digníssimo... Vou começar, então, aqui pelo YouTube também. Aí, já está vindo aí também, tá vendo? Já estamos ao vivo no YouTube. Funcionou. Precisa cortar o áudio de retorno, legal. Então, estamos ao vivo, como eu falei, pelo YouTube, já deu para ver pelo retorno. Como a gente está falando, é tudo no improviso. O meu querido amigo, professor Henrique Pérez, querido amigo, querido advogado, excelente profissional de direito, além de professor também dentro do direito penal. Ninguém é perfeito, a gente sabe, porque essas pessoas que são voltadas para o crime compensa, não compensa, depois até o professor Henrique ele pode esclarecer. Só para esclarecer o pessoal que está nos assistindo nesse momento, essa câmera aí que o professor Henrique está mostrando em paralelo com a câmera dele, é porque justamente a transmissão está sendo feita também simultaneamente pelo Instagram e não deu tempo de fazer a programação devida no programa que faria a repetição simultânea nos dois sinais. Então, aqui é Brasil, aqui é BR e breve se improvisa. E se funciona, amigo, não tem que dar risada, né, Henricão? Se funciona, tá redondo, tá tranquilo e parece que tá funcionando lá, o pessoal do Insta tá interagindo. O ruim sou eu, o velho sou eu que... Fala. Vamos lá. Então, vamos começando. Meu irmão, primeiro eu queria agradecer, a gente está tendo a oportunidade de fazer esse bate-papo, a gente está iniciando aí, estamos no esquenta, quase chegando, começando aí o nosso horário, e a nossa pergunta hoje, para a gente poder começar a nossa conversa. E aí, cara? Parece que já tinha previsão, você vai mudar o teu nome para Henrique Mandinar. Como é que é essa história direitinho, que você já tinha publicado esse vídeo, já tem um ano, mais ou menos, que você já fazia a previsão da possibilidade da anulação dos julgamentos relacionados à Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Conta um pouquinho dessa tua vivência, Henrique. O que você acha? Beleza, Thiago. A gente não consegue dividir as telas aqui para o pessoal do Instagram poder... Precisa ser pelo Zoom, Henrique. Você tem que fazer a configuração no Zoom. Tem a opção aqui no Zoom, em cima da janela, tem uma barrinha chamada Visualizar, com 9 quadradinhos. E aí você tem exibição do orador e exibição em galeria. Se você colocar exibição em galeria, divide a tela. Já dividiu. Só tem esse Tiago Avance aqui, o outro... É uma pessoa meio esquisita aí que ficou. Não tem como me livrar dela. Não, agora ficou bom. Agora ficou ótimo. Agora ficou... Dá para tá passando legal aqui para o pessoal do Instagram também. Bom, Avance, primeiramente, vamos nos apresentar aqui para o pessoal que não nos conhece. Meu nome é Henrique Pérez, sou advogado criminalista, professor universitário. Quem conversa comigo é o doutor Tiago Avance, professor universitário, advogado, exerce função pública no Guarujá. Então, somos estudiosos do direito. Estamos aqui para tentar conversar um pouco, primeiro, sobre a questão desses embargos de declaração em habeas corpus, que acabaram por anular aí 3 processos do ex-presidente Lula, deixando claro que nós não temos nenhum viés político, não estamos aqui a favor nem contrariamente ao Lula, simplesmente para conversar sobre a questão do direito. Porque hoje no Brasil parece que todo mundo é especialista em direito, né? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja na conversa de bar, todo mundo tem uma opinião e é aquela opinião que vale, né? Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o direito. Eu tinha lançado um vídeo, Tiago, respondendo sua pergunta no YouTube, há mais de um ano atrás, falando a bem da verdade sobre a prova ilícita. Então, o que eu argumentei lá no meu vídeo?
Eu disse o seguinte, a prova ilícita pro réu, ela vale no ordenamento jurídico brasileiro. E qual que seria a fundamentação? A fundamentação, eu utilizei o caso do ex-presidente Lula para dar um embasamento teórico, para dar um embasamento até pedagógico daquilo que eu iria falar. Por quê? Aqueles hackers, eles teriam invadido lá os celulares do ex-ministro Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol, e lá eles conseguiram diversas informações que demonstravam a quebra da imparcialidade do juiz para fazer o julgamento daquelas causas. Então, se o juiz ele era imparcial, se o juiz ele já tinha uma carga valorativa e probatória no sentido de condenar, independentemente das provas colocadas, então esse juiz ele é um juiz suspeito, ele não pode participar daquele julgamento. Então, o que nós argumentávamos? Nós argumentávamos que ao Estado não interessa condenar alguém que eventualmente se sabe inocente. Não interessa condenar alguém com a violação das formalidades, formalismo do processo penal. Então, essa era a fundamentação que nós trazíamos naquele vídeo. Então, para concluir essa nota introdutória, significa dizer o seguinte, se de fato for constatado pelas perícias, pelos laudos técnicos, que existiu a quebra da imparcialidade do juiz, pode sim o STF reconhecer na prova ilícita pró-réu, anular esses processos e determinar que esses processos sejam refeitos por um outro juiz, aí sim considerado imparcial. Então, essa era a ideia originária. Pode falar, pode falar. Não, na verdade, eu ia pegar esse gancho justamente, Henrique, para comentar, eu aqui comento e falo de forma aberta, Henrique, chamo ele de Henrique, apesar de professor junto comigo, porque o Henrique é um amigo muito querido, é um professor já com quem a gente tem um relacionamento de amizade já há alguns anos, então eu me permito, da mesma forma, nem pensaria de forma diferente, a gente conversa nominalmente um em relação ao outro. Todo mundo que nos conhece sabe da nossa cumplicidade nas universidades aonde nós lecionamos. Por que eu estou fazendo essa intervenção, Henrique? A gente está, de fato, vivenciando 2 dias de julgamento no STF. Ontem a gente teve uma decisão que estabeleceu uma anulação do processo com base no juiz natural, basicamente foi isso que aconteceu. Então, o STF, a partir de uma decisão monocrática do ministro Fachin, ele decidiu por anular os processos e as condenações por fato ligados ao ex-presidente Lula, baseado no fato de que a causa, circunstância ligada ao ilícito penal não teria ligação direta com a Lava Jato, e isso gerou uma nulidade. E hoje, isso que o professor Henrique falava, e eu chamei de professor, já perdi o fio da meada, é Henrique. E hoje é Henrique, a gente está num ambiente informal, é uma live de emergência, tudo tudo no improviso. Então, aquilo que o Henrique há pouco falava é justamente o seguinte, que hoje, saiu agora, meu amigo, há 28 minutos, estou aqui acompanhando pelas notícias, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski acabaram de entender pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, justamente na 13ª Vara lá de Curitiba, relacionada aos ilícitos da Lava Jato. Ou seja, 2 problemas de natureza criminal, 2 problemas de natureza, aliás, não criminal, processual penal, distintos. Um que diz respeito ao juiz natural e outro que diz respeito à nulidade, Henrique. Sim, com certeza. 2 questões devem ser pontuadas. Mas, como eu estava justificando aquela questão do vídeo, que já está lá no YouTube há mais de um ano atrás. Então, veja, essa questão da anulação através desse embargo de declaração desse habeas corpus, ele foi assim algo, ao meu ver, né, que buscava justamente não entrar no mérito dessa questão da suspeição. Ou seja, o STF ele sempre considerou
a questão da incompetência territorial nulidade relativa. Ou seja, se a incompetência ela é meramente territorial, ela pode ser sanada. Então, eles nunca anularam processos por isso. Neste caso, não. Consideraram que essa incompetência territorial seria de natureza absoluta. Então, esse processo ele foi anulado. Ao meu ver, houve ali, sim, um viés político no sentido de fazer essa anulação através desse mecanismo. Eu não vou precisar entrar naquela primeira questão que nós discutimos, que era a questão da prova ilícita. Porque se eu tiver que analisar a ilicitude da prova para demonstrar se essa prova é ilícita ou não, e se houve a imparcialidade, se houve a quebra da imparcialidade do juiz, eu vou ter que entrar na prova ilícita, eu vou ter que entrar no mérito. E aí isso seria um escândalo, não só, com todo o respeito, né, à decisão do ministro, não só com relação ao próprio Poder Judiciário, mas também com o Ministério Público, que é um braço do Poder Executivo. Essas instituições elas entrariam em verdadeiro descrédito, tivesse ocorrido essa situação. Então, anular esses processos através desse embargo de declaração, reconhecendo a incompetência territorial, seria uma solução que resolveria todas as questões. Mas sobre a questão da decisão do Gilmar Mendes sobre considerar o Moro suspeito, o que mais que você levantou nessas informações que você puxou, professor Tiago? Ainda está tudo muito preliminar. A gente precisa fazer uma leitura mais atenta. A gente está fazendo aqui apenas uma orelhada. Na verdade, a gente precisa ter acesso aos autos. Aliás, é um dos maus, né? O meu amigo Henrique, dos juristas de plantão do Brasil, que acabam dando opinião sem fazer sequer a leitura dos autos e conhecer o processo. A gente sabe que a coisa não é bem por aí. Mas uma das problemáticas que eu já até ia perguntar para você, meu querido, se você já, no improviso, né? A gente queria saber o seguinte, relacionando então, observando então todo esse contexto, observando todo esse cenário, a gente conseguindo separar essas duas questões de nulidade do processo, com base no princípio do juiz natural, que foi decidida ontem, monocraticamente, e hoje a eventual declaração de suspeição, que vai gerar, com certeza, uma nulidade de sequência de atos processuais com base numa eventual imparcialidade, como o professor Henrique está prevendo aí há mais de um ano dentro dessa visão. Minha pergunta para você é a seguinte, Henrique, vamos ver o que você acha. Isso aqui a gente não tinha nada combinado, é tudo no improviso. Você observou bem. Você observou dois pontos que são importantíssimos para a gente do direito entender essa questão. Primeiro ponto que você observou, embargos de declaração. Segundo ponto que você observou, quando a gente está diante de uma incompetência territorial que é de natureza relativa. Do primeiro ponto, dos embargos de declaração, como você bem observou, a gente acaba percebendo que os embargos de declaração, eles, via de regra, eles não deveriam ter natureza infringente. E aí a gente, de novo, vai cair naquele debate velho, já de 200 mil anos, se embargos de declaração podem ou não podem ter natureza infringente. E até o STF, ele diz, olha, embargos de declaração, via de regra, não tem natureza infringente. Excepcionalmente, em alguns casos, pode alcançar efeito infringente. Então, esse é um primeiro ponto, quer dizer, a gente já está numa excepcionalidade. E numa segunda excepcionalidade, que me parece essa talvez seja um pouco mais difícil de ser enfrentada, é a questão da territorialidade. O professor Henrique bem colocou que nós temos aí as hipóteses de incompetência e entre as hipóteses de incompetência relativa, que é a territorial. Minha pergunta para você é a seguinte, Henrique, a respeito disso. O fato de ser a 13ª Vara de Curitiba, que trata exclusivamente da Lava Jato, você não vê isso como sendo talvez uma possível justificativa, eu estou colocando, da construção do raciocínio eventualmente jurídico, político dessa decisão, pelo fato de ele ter anulado esse processo,
com essa base, com essa fundamentação, por se tratar de uma vara específica para esse tipo de crime, por isso ele decretou a nulidade dos atos decisórios, quando, na maioria das vezes, haveria uma ratificação posterior por juízos subsequentes, ou você vê que não teria uma relação direta, ser na 13ª vara, uma vara especializada para crimes da Lava Jato? O que você acha? Bom, primeiro vamos falar sobre os embargos de declaração, né? Essa questão muita gente está debatendo, eu estou vendo várias pessoas, inclusive civilistas, né, criticando. Eu pedi licença para dar uma explicação rápida sobre os embargos de declaração. Então, o que acontece é o seguinte, vamos pegar um outro exemplo que não tem nada a ver aqui com o caso do ex-presidente Lula. Vou pegar um exemplo concreto. Eu tenho um caso que o acusado ele foi condenado em primeira instância e foi feito recurso de apelação e foi verificado que, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, o delito já tinha ocorrido a prescrição. Portanto, o desembargador, era um caso federal, o desembargador federal, ele deveria reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Mas o que ele fez? Ele manteve a condenação, ele justificou que ele não iria reconhecer a prescrição, porque o Ministério Público ainda poderia recorrer. Então, o que eu fiz? Eu aguardei o trânsito para o Ministério Público, entrei com embargo de declaração, requerendo o reconhecimento da prescrição, porque o Ministério Público não recorreu, a pena ela tornou-se imutável, não jamais poderia aumentar, então ele já poderia reconhecer a prescrição dentro dos embargos de declaração, porque é uma matéria de ordem pública. E foi o que ele fez. Ele reconheceu a prescrição com a extinção da punibilidade dentro dos embargos de declaração. Aí vai aparecer um civilista de plantão e vai dizer, peraí, mas esses embargos têm efeitos infringentes. A lógica da teoria geral do processo em matéria penal é diferente. Em matéria processual penal é diferente. Ao Estado não interessa a condenação de um inocente ou ao Estado não interessa a execução do cumprimento de uma pena de um crime já prescrito. É uma questão de política criminal. Então, vamos pegar nesse meu exemplo. Se ele não reconhecesse a prescrição através do embargo de declaração, dizendo que era um instrumento incorreto, qual era o próximo passo? Ele ingressaria com uma revisão criminal, por exemplo, que ia ter o mesmo efeito. É até uma questão de economia processual. Então, com relação, agora chegando finalmente no caso do ex-presidente Lula, ele reconhecendo através dos embargos de declaração ou não, isso poderia ser feito a posteriori, o resultado seria absolutamente o mesmo. Sobretudo porque trata-se também de uma matéria de ordem pública. Agora, o que chama atenção é que eu, enquanto advogado, já arguí diversas vezes incompetência em razão da territorialidade, e nunca foi acolhido. Nunca foi acolhido. Então, é uma coisa bem complicada. E outra, já tivemos oportunidade de ter sido acolhida a incompetência em razão da matéria e foi deslocada da competência da Justiça Federal para a juíza estadual e todos os atos instrutórios foram convalidados. Simplesmente o processo saiu da Justiça Federal, chegou na Justiça Estadual e o juiz simplesmente deu uma nova sentença. Ele não refez os atos processuais. Entretanto, nós sabemos que em matéria processual penal vige o princípio da identidade física do juiz. O Código determina que o juiz que colhe a prova em audiência deverá dar a sentença. Princípio da identidade física do juiz. Então, assim, isso é, por vezes, desrespeitado. Então, esse caso do ex-presidente Lula, de fato, tem que ser estudado, porque é surpreendente, é inusitado, e a gente está vendo ali as repercussões, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também até a preocupação que o STF tem com o viés político que dá às suas decisões. E aí, Henrique, até pegando esse gancho que você está falando, a gente vai cair numa situação que é bastante delicada, mas a gente se vê, acho eu,
tendo que enfrentar em algum momento, né? A gente não quer aqui colocar dedo na cara de ninguém, a gente não está querendo... A gente está tentando fazer uma análise. O problema é o seguinte, que mesmo para a gente fazer uma análise jurídica de uma questão dessa natureza, como aqui a gente está objetivando fazer, não tem pelo menos não da minha parte, não sei, do professor Henrique até gostaria de ouvir, eu não consigo fazer uma dissociação política por parte dos julgadores. Por que eu não consigo fazer uma dissociação política? Eu vou explicar muito brevemente. Eu sempre cito esse exemplo, eu já escrevi artigo, já está saindo o livro, enfim, diversas temáticas relacionadas a essa matéria que eu considero como sendo o norteador dessa questão decisória, desse instrumento decisório, em especial aí que foi decidido ontem, está sendo decidido hoje, e que, via de regra, acaba sendo decidida pelos tribunais superiores. Eu entendo particularmente que, a partir do momento que o processo ele alça um grau mais elevado na jurisdição, existe uma potencialidade por parte dos julgadores de adotarem entendimentos que são muito menos restritivos e muito mais principiológicos. Então, se a gente for entender isso na teoria da norma, eu explico isso em alguns artigos que eu já publiquei e depois explico também isso num livro que logo mais eu vou lançar, mas também fiquem atentos que a gente, por enquanto, passa essas novidades para vocês. Hoje não é para falar do meu livro, já é para falar depois do livro do professor Henrique, que eu vou aproveitar essa oportunidade já para entrevistar, já que é tão difícil conseguir conversar com o querido amigo professor Henrique. Mas, em resumo, olhando a teoria da norma, princípios e regras, as cortes mais baixas utilizam com mais eficiência a aplicação positivista das regras e as cortes mais altas buscam uma aplicação principiológica mais efetiva. E qual é o problema da aplicação principiológica mais efetiva? É justamente uma maleabilidade de interpretação de acordo com a valoração dos princípios pela visão do julgador ou dos julgadores. Moral da história, quanto mais elevada as cortes, mais sujeita a uma interpretação principiológica, mais sujeita a uma visualização dessa interpretação principiológica. E sendo mais sujeita a essa interpretação principiológica que eu estou aqui colocando, meus amigos, adivinhem, o caminho vai ser decidido pelos valores pessoais e os valores pessoais se formam a partir de uma interferência política. Henrique, minha pergunta para você é a seguinte, vou te colocar de novo na fogueira. Sérgio Moro pediu afastamento da magistratura há cerca de, já está fazendo uns 3 anos, né? Agora foi quando saiu, entrou o presidente Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro pediu afastamento e acabou ingressando dentro do quadro, inclusive, de ministros do presidente Bolsonaro. Se não tivesse havido essa saída do juiz Sérgio Moro para a vida política escancarada, você acha que esses contornos dados por esse julgamento seriam da mesma forma, teriam esse mesmo resultado, até por conta de alguns embates que o Moro teve com o Supremo há algum tempo, ou você vê que não? Você vê que, por exemplo, o fato de ele estar ou não estar, nada interferiu nessa visão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Saindo da magistratura, interfere ou não interfere essa vida? Pergunta que você traz é bem complexa, porque essa questão... Fácil, a gente respondia na conversinha do bar. Aqui a conversa é séria, aqui é para fogueira. Essa questão que você trouxe, que inclusive foi objeto desse embargo de declaração que anulou, o embargo de declaração em habeas corpus que anulou os 3 processos, não foi a primeira vez que essa matéria foi arguída. Essa matéria ela já foi arguída no passado. Salvo engano, em 2014, essa matéria já foi arguída. Essa matéria já foi colocada.
essa matéria já foi decidida. Então, por que em 2014 não teve a anulação dos processos? Então, realmente, a colocação que você fez, ela faz todo sentido. Essa matéria ela já foi avaliada nas instâncias inferiores, ela já foi debatida, ela já foi discutida e em nenhum momento ela foi acolhida. Porque só agora, só em 2021, essa matéria ela foi acolhida. Realmente é difícil dizer se tem alguma correlação com o distanciamento do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, do cargo público ou não. Mas não temos como afirmar, mas realmente parece que talvez o STF tenha ficado mais confortável agora para decidir dessa maneira, inclusive o próprio Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, para decidir que o Moro, de fato, era suspeito com base na questão da prova ilícita, né? Então, o que você falou realmente, a gente não tem como provar, como a gente vai dizer, mas realmente é uma coisa que fica bastante evidenciada se nós formos analisar desse ponto de vista. Agora, a questão, eu sempre gosto de estudar, você trouxe um ponto interessante, a questão entre os princípios e os valores. Eu sempre gosto de estudar essa matéria porque a gente vê realmente que nos tribunais de piso é comum que o juiz ele dê uma maior valoração a uma norma, a um valor, do que a um princípio. Então, concordo com você nesse sentido que quanto mais alto é o tribunal, mais ele vai dar efetividade ao princípio, se afastando da norma. Então, concordo com você nesse aspecto. Logo... Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal? Sim. Logo, é importante que nós, os estudantes de direito, a todo tempo, nós estejamos sempre estudando a questão dos princípios e dos valores, né? Porque um valor é algo absolutamente mutável. Então, hoje eu posso pensar de uma forma, eu tenho um valor hoje, amanhã eu posso ter um outro valor. Agora, os princípios não. Os princípios são aqueles... aquele axioma que ele é absolutamente imutável. Em nenhum cenário ele vai ter uma interpretação diferente. Então, é bem importante estudar princípios, valores e normas. Estou curioso para ler seu livro e ver seu entendimento sobre isso. Olha, muito obrigado. Por que eu coloquei? Mas veja como conversar com gente inteligente é outra coisa. Eu estou aqui primeiro só para mandar um beijo para quem está acompanhando a gente lá pelo YouTube. Estou vendo mensagem do Sidney, da Érica, do Sérgio, que estão se recuperando provavelmente de Covid. Um beijo, Érica, um beijo, Sérgio, saudade de vocês. Gisélia está dizendo que tem que fugir para a aula, daqui a pouco vai tranquila, minha querida, a aula está aí à disposição, o bate-papo está à disposição pelo YouTube. O que eu estava comentando aqui, conversar com gente inteligente é outra coisa. Por quê? Porque o professor Henrique ele chegou bem ao ponto em que eu queria colocar. Não é o fato do Sérgio Moro ter saído da magistratura por si só e ter enfrentado a vida política, mas é a fragilização que aconteceu, e o professor Henrique pegou isso assim, a fragilização da figura do ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, que fez com que a opinião pública recuasse e permitisse que o Supremo Tribunal Federal, que já estava eventualmente constrangido com alguns episódios passados, pudesse vir a decidir da forma como decidiu, usando esse arcabouço aí principiológico que eu acabei de mencionar. Eu vejo uma situação muito parecida, eu sempre cito esse exemplo, porque é um artigo que eu tenho por muito quisto, muito gosto, que a gente escreveu. É uma análise comparando o nascimento do pós-positivismo com o Tribunal de Nuremberg. O quanto que o Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, após a Segunda Guerra, acabou influenciando nessa valoração de princípios. E lá se falava exatamente a mesma coisa. Como é que um tribunal, que não é um tribunal natural, é um tribunal de exceção, pode julgar os alemães da forma como julgou? Então, a gente tem na balança, de um lado, um tribunal de exceção, é uma violação, e, do outro lado, todos os crimes cometidos pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. O que vai pesar mais? O que tem que prevalecer? Se prevaleceu, no caso, um senso de justiça e a teoria, a tese do Tribunal de Exceção de Nuremberg caiu. Simples assim.
caiu da mesma forma como aqui a gente acaba percebendo que essa mesma matéria foi sopesada novamente quando foi analisada essa questão, só que dessa vez a balança pendeu para o outro lado. Não foi o tribunal, o eventual juiz de exceção, que não sei necessariamente se seria um juiz de exceção, mas poderia se fazer esse comparativo, tá? Guardem aí, façam as conexões, quem quiser fazer. Caiu e ficou e prevaleceu a tese que defendeu e argumentou e sustentou a defesa desde o momento inicial. Por que eu estou comentando tudo isso? E aí eu já vou dar um gancho, quero ver se a gente consegue a partir disso. O que a gente está aqui debatendo, a gente está debatendo direito constitucional e processo penal. O professor Henrique, ele é o cara de processo penal. E enquanto advogado, enquanto professor, o professor Henrique, ele tem esse know-how e ele tem essa expertise, e ele tem essa experiência toda dentro dessa vivência, tanto no mundo acadêmico, quanto também no mundo da vida prática, dos aspectos práticos da advocacia. O quanto conhecer nulidades, professor Henrique, é importante para o processo penal? Nossa, você tocou num ponto fundamental. É muito, muito importante. Eu tenho uma frase de um filósofo que eu acho muito interessante e eu vou trazer para vocês aqui assim de uma forma bem simples. Basicamente, o filósofo diz assim: para que alguém suba nas suas costas, primeiro você tem que se agachar. Então, a questão das nulidades basicamente se engloba nessa filosofia. O processo, ele é um jogo recognitivo. Por que ele é um jogo recognitivo? Porque ninguém observou os fatos no momento que eles ocorreram. O juiz não estava presente na cena do crime, o advogado não estava presente na cena do crime, o promotor muito menos, o delegado também não, os investigadores também não. Então, o processo ele é sempre uma máquina recognitiva, uma máquina de reconstrução de fatos já passados. Essa reconstrução ocorre no presente para produzir resultados no futuro. Então, é um processo complexo. Então, significa dizer o seguinte: por vezes ocorrem situações dentro desse trâmite que elas não estão sendo observada a instrumentalidade das formas, ou seja, não está se seguindo o Código de Processo Penal, não se está seguindo as regras de competência. Então, veja, para que tudo isso? Tudo isso para garantir a verdade. Mas o que é verdade, professor Tiago Avanços? A verdade nada mais é do que uma conceituação para limitar o poder do Estado. Vou repetir para você que está me assistindo degustar. O que é verdade? A verdade nada mais é do que a limitação do poder do Estado. O sistema acusatório grego, o sistema inquisitivo romano, quando trouxeram o conceito de verdade, foi pura e simplesmente para limitar o poder de punir do Estado. Porque senão a verdade era aquilo que o Estado dizia. A possibilidade de contraditar o que dizia o Estado chamou-se verdade. Logo, conhecer as nulidades é extremamente importante, porque senão o Estado faz o que quer no seu processo, não respeita as formas, formalidades, formalismos do processo penal e você não consegue reagir, porque tudo é relativo. Tem aí essa tábua da salvação, que é o chamado princípio da instrumentalidade das formas, significa dizer o seguinte: ainda que as formas não sejam observadas com extrema acuidade, se o ato processual produziu o resultado final esperado, então não há que se falar em nulidade. E sempre que se fala em nulidade, tem que se fazer a demonstração do prejuízo. Mas tem nulidades que são tão grosseiras, tão gritantes, que o prejuízo é evidente e você não consegue fazer a demonstração. Veja, se um sujeito é condenado a uma pena de 20 anos com a supressão de formalidades do processo, a própria sentença condenatória é a exteriorização do prejuízo por ele suportado. Então, conhecer nulidades em matéria processual penal
é algo extremamente importante. Eu vou fechar minha fala rapidamente, só com um exemplo. Nós tivemos um caso, num processo, em que nós apresentamos uma resposta à acusação, que era a antiga defesa prévia pela locução do Código de Processo Penal antes da alteração, e o juiz simplesmente designou audiência. Ele não falou absolutamente nada sobre a nossa resposta à acusação. Só que os estudantes sabem que, após o recebimento da resposta à acusação, o juiz pode, inclusive, reconhecer a absolvição sumária do réu, ele pode reconhecer legítima defesa, pode reconhecer alguma matéria de direito. Então, ele não pode simplesmente marcar audiência sem analisar a resposta à acusação. Pedimos a nulidade para o Tribunal de Justiça, como sempre, com todo o respeito, negado o habeas corpus. Fomos ao STJ e o STJ reconheceu a nulidade absoluta da ação penal por falta de análise da resposta à acusação. Então, esse processo já está em andamento há 1 ano e meio, esse processo foi anulado e o juiz vai ter que repetir todos os atos do processo desde a ocorrência da nulidade. Então, Tiago, bem objetivamente, deve-se conhecer nulidades a fundo, porque senão você não vai a lugar nenhum em matéria processual penal. Olha, e na verdade, o gancho que eu estou querendo chegar, meu querido amigo Henrique, é o seguinte, e eu vou pegar essa temática justamente a partir daí. Talvez o estudante, o acadêmico, o formado, o advogado, o promotor, o juiz, nós, quando lidamos, eu atuo também em direito criminal, embora não seja o meu carro-chefe, não tenho nem de longe o mesmo trabalho que o professor Henrique, que é especializado apenas em direito penal, exclusivamente se dedicando a esse ramo de atuação do direito. Eu não tenho essa competência, nem de longe, mas o que a gente quer colocar mesmo do pouquinho que a gente faz e atua dentro da área do direito criminal, dentro da área do direito penal, a gente vê e sabe como funciona a quantidade de recursos, habeas corpus, intervenções de toda a natureza, revisões, enfim, em que a gente anula o processo por conta de algum tipo de filigrana, por algum tipo de problema desta natureza. Por quê? Porque foi violado, houve um prejuízo, algum tipo de direito fundamental por alguma das partes envolvidas dentro do processo. É importantíssimo. E por isso, e já coloco de uma maneira bastante clara, que nós temos e estamos hoje com um gosto absolutamente extraordinário de termos aqui conosco o professor Henrique, que está fazendo o lançamento do curso dele de processo penal. Por que eu gostaria de salientar de uma forma tão assim contundente essa questão do curso do professor Henrique? Porque quando a gente está falando de um advogado que faz um livro, é uma coisa, um professor que faz um livro é outra coisa, um advogado e professor e especialista na área que escreve esse livro é uma terceira coisa completamente diferente. Então, a gente queria ouvir um pouquinho, meu amigo professor Henrique, primeiro, da sua experiência em elaborar esse livro esse que eu tive o privilégio de ler algumas partes ao longo da elaboração dele, e eu tive a oportunidade de falar isso há mais de ano, quando eu fiz essa leitura, sim, porque um livro não se escreve do dia para a noite, viu? O professor Henrique está trabalhando nesse livro, acredito eu, há mais de 3 anos, pelo menos, ou por aí. Eu tive o privilégio de ler algumas partes desse livro, e das partes em que eu li, eu falei textualmente isso, professor Henrique, por favor, me desminta se eu estou dizendo um exagero. Eu falei para ele o seguinte, que eu nunca tinha visto uma obra de direito processual penal tão bem elaborada, tão didática quanto essa, com ideias, exemplos, organização, fluxogramas, gráficos,
como essa que o professor Henrique elaborou. Meus muitíssimos parabéns ao professor Henrique por esse trabalho que ele está desenvolvendo e que ele vai lançar. Fala um pouquinho do trabalho, Henrique, por favor. Realmente você foi um dos primeiros, né? Você me fez uma visita aqui no escritório, eu te mostrei ali o projeto embrionário, algumas páginas. Então, realmente, você foi um dos primeiros a verificar o livro. Realmente, Tiago, o que acontece é o seguinte, muitas vezes nós pegamos alguns livros, não só de penal, mas como de processo penal, que eles são meramente acadêmicos. Então, você vê ali, o cara vai te explicar o fato típico, ilicitude, culpabilidade, aquele quadradinho, ponto final, acabou. Ele não vai além do básico. Em matéria processual, a mesma coisa. E aí, surge... deu uma... Vai dar uma... Porque eu estou colocando a tela o livro. Professor Henrique, pode falar. Tá. Deu uma bugada aí. Pronto. Legal. Então, o que acontece? Em matéria processual penal, a mesma coisa. Então, surge uma situação para além daquela questão meramente acadêmica e aí a pessoa fica um pouco prejudicada, perdida, etc. Então, qual que foi a ideia desse livro? A ideia desse livro, de fato, foi ser bastante didático, realmente para ajudar os alunos a conseguirem compreender o processo penal e o direito penal como um todo. Então, ele está estruturado ali em 4 capítulos, né? Então, começa pelo inquérito policial, depois, o segundo capítulo, nós vamos falar do processo, terceiro capítulo dos recursos e quarto capítulo das ações autônomas de impugnação e lei de execução penal. Então, todo o arquétipo do processo penal, ele vem debatido nesses 4 capítulos. Então, tem as explicações doutrinárias, as tabelas, os gráficos. Então, nesse aspecto, ele realmente é bem didático, bem objetivo. Aí você vai falar para mim assim, e o direito material? Não é um livro, não é um manual de processo penal? Sim. Ao final de cada capítulo, nós trazemos peças práticas, mas não aquele modelinho tipo prova da OAB. Nós trazemos provas práticas que foram utilizadas em processos reais. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, temos lá um habeas corpus, obviamente que foi suprimido o nome das partes e tudo mais, que foi feito o pedido de trancamento de um inquérito policial contra uma advogada trabalhista. Ela fez o seu trabalho, recebeu os honorários da empresa, pagou quem tinha que pagar, mas aí, por alguma questão, entenderam que ela tinha se apropriado de uma parte dos honorários que, não, de fato, não tinham ocorrido, e foi instaurado um inquérito. Então, nós interpomos um habeas corpus contra a autoridade coatora, que nesse caso foi o delegado de polícia, e o juiz liminarmente mandou sobrestar o indiciamento e, no mérito, conheceu do habeas corpus, mandando trancar aquele inquérito por falta absoluta de materialidade, ou seja, não teve o crime. Então, essa é uma peça que está integral no livro. Então, você vai pegar um modelinho de peça de habeas corpus e, às vezes, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, nesse livro é interessante que, depois de cada capítulo, tem as peças, e dentro das peças tem a discussão não só do direito processual, mas também a discussão do direito material, do direito penal, porque lá dentro nós temos as teses jurídicas de direito penal que foram utilizadas para resolver aquele problema. E mais, ele também é conectado, né? Obviamente, o livro está conectado com o meu canal do YouTube. Então, em diversas partes das explicações doutrinárias, eu coloco o linkzinho de um vídeo que eu estou explicando aquela questão lá no YouTube. Genial. E também, em cada capítulo tem um QR Code, a pessoa coloca o celular, faz a leitura do QR Code, e iniciando cada capítulo tem um vídeo onde eu explico como vai funcionar aquele capítulo, falo de alguma coisa doutrinária e eu conto o caso concreto de uma das peças que tem naquele capítulo. Então, o livro está bem didático, ele está bem conectado com o pessoal, preocupado com os alunos que querem entender a matéria,
que querem prestar a prova da OAB. Com esse livro você pode fazer a prova da OAB segunda fase tranquilamente. E para os advogados, para a consulta do dia a dia. Eu preciso fazer uma peça assim assado, como é que é aquela tese, qual o entendimento, um livro para consulta rápida para os profissionais. Então, realmente, professor Tiago, demorou, foi feito com muito amor e carinho, muito bem planejado, e nesse aspecto a editora Mizuno, ela foi bastante feliz, porque ela fez uma editoração do livro primorosa, e realmente a qualidade do livro, não só a parte técnica, eu sou até suspeito para falar, mas a parte impressa, os materiais, a página, o carinho, o cuidado que a editora Mizuno colocou em cima disso foi fora de série. O pessoal que está adquirindo vai se surpreender. Olha, Henrique, quero te falar o seguinte. Primeiro ponto, antes de eu fazer uma intervenção. Peça, habeas corpus, recursos, manifestações, defesas, apelações, enfim, isso tem aos rodos na internet. O Dr. Google ajuda todo mundo. Agora, o trabalho de qualidade, quando você contrata um profissional de gabarito, aliás, como é o caso do professor Henrique, como você contrata uma pessoa que é especializada e vai tratar o seu caso com a devida cuidado, com a devida atenção, isso é outro ponto, é outro tratamento. Então, não adianta imaginar que o resultado pretendido a partir de uma peça copia e cola vai ser o mesmo resultado de uma peça produzida, pensada e estruturada com orientação de quem conhece o assunto. E, de fato, o professor Henrique conhece o assunto. Esse tipo de abordagem, de utilizar aspectos, casuística prática, peças que já tiveram muito sucesso na atuação profissional do professor Henrique, utilizar como sendo um meio acadêmico didático para você, aluno, que nunca teve contato e já vai ter o contato com aquele ponto feito por um profissional de excelência, olha, é genial, para dizer o mínimo. E essa interação eu não sabia, porque eu ainda não peguei o livro na versão final. Eu vi o draft dele, eu li o esqueleto dele, eu vi o livro ainda antes de estar na sua formatação final. Agora, esse tipo de interação é absolutamente genial. Genial. Eu não teria pensado em alguma coisa dessa natureza. É quase como se fosse uma realidade aumentada, em que o professor Henrique pulasse na frente de você, no meio da sua sala, enquanto você está estudando, e você ouvisse a aula dele, porque vai ouvir a partir da explicação dele no livro e na aula. Olha, muito bom, professor Henrique. Eu quero dizer para vocês que eu já comprei esse livro. O professor Henrique falou ainda para mim, eu ia lhe dar esse livro. Eu falei, não, eu não aceito. Eu quero comprar esse livro. Eu faço questão de comprar esse livro. A minha biblioteca tem pouquinha coisa, tem umas 4 prateleiras de livro de direito, fora os 500 e tantos livros virtuais que eu tenho, fora os 200 livros que eu tenho lá no meu escritório, enfim, tem livro espalhado por tudo na minha casa, tem mais livro do que juízo. E vai estar aqui no meu lugarzinho, do lado dos grandes autores de direito penal e processo penal, Delmanto, Damasio, Corinho, Mirabete, vai estar Henrique Pérez. Se você colocar meu livro ali do lado do Código de Processo Penal Interpretado do Mirabete, que eu estou vendo daqui, ó, vai ser uma honra. Vai ser um prazer, meu irmão. Vai ser uma honra muito grande. Eu também tenho ele aqui, ó. Se você ver, está aqui atrás, ó. Essa prateleira aqui é tudo de processo de direito penal e o mesmo processo... código que você tem, eu tenho aqui, do Mirabete, ó. Eu tenho aqui o processo penal dele, você vai ficar aqui do ladinho do Mirabete. Olha que coisa boa. E, de verdade, é um livro para ser adquirido. Não pensem que eu estou exagerando, não. O Henrique é um amigo querido, mas a gente vê obras de qualidade, a gente sente quando o livro tem didática, tem fundamento e é bom para ser trabalhado. E tudo isso que a gente está vivenciando, Henrique, para a gente fazer o fechamento, que a gente já está em 200 milhões de tempos de live, aí, que já está todo mundo cansado, e eu sei que você tem compromisso, eu queria dizer para vocês o seguinte: pelo amor de Deus,
quem está me ouvindo nesse exato momento. Antes de entrar em discussão de qualquer natureza, opinião política é uma coisa, opinião jurídica é outra. Se você seguir esse caminho que eu acabei de falar de opinião jurídica, estude as matérias que precisam ser estudadas para não falar bobagem. Não falar bobagem. A gente não tem acesso a todos os dados do processo e, com base naquilo que a gente tem, a gente está emitindo opinião. Ainda assim, é arriscado. Porque a gente pode estar falando... Você falou uma coisa legal. Uma vez, até para contar uma piada rápida, eu estava com uns amigos num boteco, tomando uma cerveja, e estava passando o Jornal Nacional, lá no bar, lá, e a defesa, inclusive, do ex-presidente Lula, ela entrou com um habeas corpus, e o STF ele não poderia conhecer daquele habeas corpus, ele transformou aquele habeas corpus num recurso de reclamação, para que aí ele pudesse conhecer o recurso e julgar. E aí deu justamente essa matéria. E o pessoal que estava comigo lá não era do direito. E aí começaram, e aí, você viu lá que o STF fez? Transformou lá o recurso para ajudar o Lula. Você acha isso certo? Eu falei, eu acho certo. Correto, princípio da fungibilidade. Acabou o assunto. Eu falei princípio da fungibilidade, ninguém sabia o que era. Não, o princípio da fungibilidade, recursal, está tudo certo. Então, é o que você está falando, todo mundo tem opinião e todo mundo sempre tem razão. É aquilo ali, ponto, acabou. E se você quer explicar ou se você quer colocar a sua opinião, a pessoa acaba virando sua inimiga. Então, hoje tem essa polarização dos assuntos. Eu não acho que seja bom, porque se tiver uma polarização e só uma opinião vale, como é que nós vamos fomentar ideias? A beleza está justamente, se você discorda de mim, precisa entender o porquê existe essa discordância e de que maneira essa discordância ela pode me ajudar a me tornar melhor, a cultivar novas ideias. Mas o pessoal não entende dessa maneira, né? É o que a gente fala, calma, respira. Eu tenho a minha opinião política, o professor Henrique deve ter a opinião política dele, mas aqui a gente está falando de direito, é técnica, não é política, a parte emocional, política, o engajamento, não é isso que a gente está aqui trabalhando, pelo amor de Deus, a gente está falando de direito, olha quanta matéria que a gente está falando desde o momento, a gente está falando de competência, a gente está falando de suspeição, a gente está falando de nulidade, a gente está falando de teoria da norma, está falando de interpretação principiológica, pós-positivismo, vocês vejam que eu estou falando 5, 6, 7 tópicos diferentes de direito. Saco vazio não para de pé. Estuda, e estuda com um livro bom, como o livro do professor Henrique. Gostou, Muito professor obrigado. Henrique? Muito obrigado. Gente, Henrique, você quer falar mais alguma coisa, meu irmão, para a gente poder se despedir? Cara, só quero te agradecer. A gente já tem uns 3 ou 4 vídeos aí rodando no YouTube. É sempre um prazer conversar com você, conversar com os nossos amigos. A gente, enquanto advogados, obviamente, nós precisamos apresentar resultados. Nós temos que atuar no processo com respeito ao nosso cliente, com afinco, sendo aguerrido, porque quem não apresenta resultado não é lembrado. Então, a gente tem que tentar ganhar o processo seguindo as regras do jogo. Mas, enquanto professor, nós tentamos fazer aquilo que talvez os nossos professores da nossa época, lá nos anos 2000, não fizeram por nós, que era ter uma didática, era fazer, tentar entender, era fomentar o estudo, era fomentar outros entendimentos para além daquilo que a gente ouvia. Então, hoje tem um leque enorme. Então, você pode entrar no canal do professor Tiago e lá assistir uma aula dele, assistir as suas palestras. Você pode entrar no meu canal do YouTube e assistir as nossas aulas. Então, hoje o conhecimento ele está democratizado. Então, acho que tanto eu quanto o professor Tiago, nós estamos atingindo o nosso objetivo, que é atingir o maior número de pessoas possível para o quê? Fomentar a discussão, para levar o conhecimento de penal, processo penal, constitucional, processo civil, para o maior número de pessoas. E assim, essas pessoas elas vão melhorar, vão evoluir,
vão buscar novos horizontes. E essa é a ideia, ajudar pessoas. Por isso, nossos canais do YouTube, por isso o livro, por isso essa live e assim por diante. Certíssimo. Bem falado, meu irmão, bem falado mesmo. Essa é a nossa função. Só para finalizar e complementar a última fala, eu não sei você, Henrique, a gente nunca falou sobre isso, mas eu te garanto o seguinte, você falou, veio uma história na minha cabeça, veio um filminho. Dos professores que nos deram aula, os que marcaram, com quem a gente ainda tem contato, com quem ainda a gente tem gosto de ter contato, são os professores que tinham essa maior disponibilidade, que tinham essa maior didática, que tinham essa maior abertura conosco, desde da época lá que nós tivemos aula, lá na época da nossa faculdade. Não sei se o professor Henrique é da mesma forma, mas para mim, por exemplo, 100% dos professores com quem eu tenho contato foram 100% dos professores cuja aula era excepcional, de forma unânime, e cuja abertura e facilidade de acesso era fora da curva. Então, é um gosto muito grande a gente tentar propiciar para vocês, dentro das nossas limites, das nossas limitações, claro, a gente tem, mas dentro dos nossos limites, um pouquinho daquilo que a gente conseguiu aos pouquinhos construir, não é muita coisa, mas um pouquinho daquilo que a gente construiu para compartilhar com vocês. Essa é a nossa missão de vida, é por isso que a gente também está aqui. Né, Henrique? É isso aí. Tiagão, muito obrigado. Valeu aí pela propaganda do livro. Tamo junto. E é isso, tamo junto. Grande abraço a todos. Um abraço grande, gente. Uma boa noite. Saco vazio não para de pé. Põe coisa na cachola. De direito, coisa que presta. Livro do professor Henrique. Valeu. Tchau, tchau. Encerrada a live.